Olá a todos e todas, que alegria estarmos mais uma vez aqui com a equipe do Departamento de Infantil para conversar sobre mais um tema tão relevante, tão essencial dentro do ambiente da educação infantil, né? Que é o tema da musicalização. E esse tema que a educação infantil preparou para todos nós hoje traz duas pessoinhas muito especiais, duas profissionais de excelência para a nossa rede, pessoas de referência, que sempre estamos aqui observando, conversando. A Patrícia, que é uma pessoa que é da área, que estuda, se dedica para essa função, para essa atribuição também do profissional, nos possibilitou esse conhecimento, né? Então, para o dia de hoje, a gente vai conversar com a professora Doris, com a professora Ângela, depois elas vão se apresentar. E para esse dia tão especial, para falar sobre o tema música na educação infantil, diferentes timbres e diferentes possibilidades, eu convido a nossa diretora do departamento, a educadora Camila, da educação infantil, para estar fazendo as boas-vindas também e dando os encaminhamentos. Obrigada, Camila. Obrigada, Adri. Então, que alegria mais uma vez estarmos aqui para compartilhar com a nossa rede mais ensinamentos, mais saberes, trocar experiências e falar de um tema tão importante, tão bacana e que faz parte do dia a dia na educação infantil. A música, né? Então, eu acho que esse é um tema super prazeroso, que envolve todos os profissionais, envolve todas as crianças, deixa o nosso dia a dia mais leve. E assim, desejo a todos vocês que tenham uma excelente formação. São duas profissionais de excelência que vai estar aqui para falar um pouquinho com vocês, contribuir um pouquinho para ampliar o nosso repertório, trazer questões mais específicas sobre a musicalização. Então, eu agradeço imensamente a participação de todos, em especial da professora Doris e da professora Ângela, e estou aqui para desejar a todos vocês uma excelente formação, que aproveitem esse momento que foi pensado com muito carinho para todos vocês, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para a Patrícia e também para a Marilu, que serão as mediadoras nesse encontro de hoje, tá bom? Patrícia? Olá, então é com grande prazer e, assim, para mim é uma grande felicidade estar recebendo as duas. Eu vou fazer só uma pequena leitura do currículo das professoras. Então, a professora Doris Beraldo, ela possui graduação em fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especializada em voz pelo Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clínica e aperfeiçoamento em Clínica de Voz pela Invoz. Mestre em música pela UFPR e leciona fisiologia vocal e teoria da fisiologia vocal prática. Então, e um pouquinho também da professora Ângela Sassi. Natural de Blumenau, formou-se no curso de licenciatura em música e bacharelado em flauta doce na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, onde concluiu também a pós-graduação em música de câmara. Atuou como professora de flauta doce e musicalização em festivais de música na cidade de Palmas, Cornélio Procópio, Cascavel, Curitiba, Rondon, entre outras cidades. Atualmente é professora de música na Unespar. Dirige e integra o Conjunto Livre de Flauta Doce da Embape e foi aprovada como proponente do edital 2011 da Lei Mecenato da Fundação Cultural de Curitiba. E também é coordenadora do programa Musicar desenvolvido nas regionais de Curitiba. Então, é com grande prazer que recebemos essas duas grandes professoras. E Marilu, é com você agora. Olá a todos e todas. Então, é com prazer que recebemos hoje a professora Doris e a professora Ângela. É uma expectativa dessa fala sobre a questão da voz, da música para a educação infantil. Agradeço imensamente que estão conosco hoje e vamos lá para a fala delas. Eu chamo agora a professora Doris para fazer a primeira parte. Professora Doris, é com você. Eu vou iniciar agradecendo pelo convite e dizer que, na verdade, é uma grande alegria poder estar aqui falando sobre essa temática, que é uma temática que me acompanha há muito tempo e que me felicita mesmo, porque realmente eu acredito muito que o conhecimento pode auxiliar os professores e também auxiliar a profusão dos conhecimentos, mas, acima de tudo, falar sobre música, musicalização, é algo que me alegra demais. A gente vai saber disso durante um pouco da fala. Eu separei aqui alguns temas para a gente
poder trabalhar aqui junto dos professores e das professoras, que começa falando sobre, antes de falar da musicalização, falar dentro da minha área, da voz do professor, porque a voz do professor é o seu principal instrumento de trabalho. E tem uma diferença desse instrumento para os demais instrumentos, né? O instrumento voz fica dentro do nosso corpo. Do mesmo jeito que a gente precisa conhecer os outros instrumentos para tirar, assim, o seu melhor som, é importante que a gente conheça esse instrumento para que a gente possa também tirar o melhor som desse instrumento. Então, desde esse começo, da gente entender a voz como nosso principal instrumento de trabalho, eu acho que isso é fundamental para que a gente possa oferecer o melhor dele nas nossas aulas, nas nossas interações com os alunos. E eu vejo que muitas vezes esse despertar para esse conhecimento sobre voz acontece muito distante do momento onde nós resolvemos ter a carreira docente, né? Ou ter a carreira de professor, ou estar no meio do ensino. O que é muito ruim, porque depois, quando a gente vai se envolver com essa temática, é que a gente vai sentir dificuldades, ou problemas, ou dúvidas. Então, eu tenho primeiro interesse aqui em falar sobre isso, né, sobre como a voz é produzida e sobre como isso pode acontecer de maneira muito mais tranquila. Eu tenho, ao longo desses anos, atendido muitos professores que sofrem, né, pela questão vocal, porque é o mesmo meio de interação, é a voz que a gente usa para poder interagir com os alunos, para poder manter a situação ideal de fala com as crianças, para poder passar o conteúdo, e a mesma voz que a gente vai utilizar como meio para depois poder fazer a musicalização. Dentro disso, talvez tenha um aspecto, que é o aspecto que mais chama atenção e que justifica, então, toda a necessidade de cuidado. É a gente saber que a voz é produzida pelas pregas vocais, que são duas no nosso corpo, e que essas pregas vocais nada mais são do que músculos. Quando eu descobri que as pregas vocais eram músculos, isso fez mudar tudo para mim. Então, eu entendi que o cuidado das pregas vocais, então, precisa ter, assim como qualquer outro músculo do nosso corpo. Se a gente quer uma musculatura firme, que a gente possa contar com ela, que a gente não possa sentir dor, nem cansaço, nem fazer lesão, a gente precisa fazer algum esforço para isso, né? Então, justificam os inúmeros cuidados propostos, principalmente para os profissionais da voz. E esses cuidados são simples, que precisam apenas de uma rotina, e que eu sempre brinco que essa rotina devia ser avisada lá quando cada um de vocês ou cada um de vocês resolveu ser professor. Porque esse momento, se a gente voltar à nossa lembrança, esse momento que ficou lá atrás, em nenhum momento ou raramente é falado que dentro das rotinas do professor, que envolve preparar a aula, preparar o plano de ensino, selecionar as melhores metodologias, que nessa rotina também está envolvido o cuidado vocal. Então, se eu muito me engano, vocês não devem ter tido essa orientação. E depois de muitos anos que você já tem muita experiência de sala de aula, aparece alguém distante do dia a dia de vocês, que nesse caso sou eu, falando que é necessário ter uma rotina de saúde vocal. Então, embora essa formação, né, e não é no caso de cada um aí uma formação falha, mas eu acho que é apenas uma questão ainda cultural, que apesar de vocês não terem tido essa informação, eu apareço depois de muitos anos lá distante da formação de vocês, dizendo da necessidade desses cuidados. Então, esses cuidados são simples, não precisam tomar muito tempo, e se trata, na verdade, apenas realmente de colocar uma rotina. Desde coisas simples como a ingestão de líquidos, e quando a gente fala de saúde vocal, essa ingestão de líquidos está falando exatamente de água mesmo, que não pode ser gelada e que deve ser tomada ao longo do dia. A água, nesse caso, quando a gente fala de uma ingestão boa de água, nós estamos falando de algo aproximado de 2 litros diários, tá? Então, se a gente tem esse uso de voz todos os dias, é um cuidado. Nossa região aqui, eu estou em Curitiba, vocês em Araucária, na nossa região faz frio, então há uma tendência em a gente diminuir a ingestão de líquidos conforme vai esfriando.
mas isso não deve acontecer, porque mesmo esfriando, a gente continua utilizando a voz horas e horas por dia, e seja no modo presencial, seja no modo remoto, e por que não dizer que no modo remoto a gente não gasta mais a voz, como dizem, não usa mais a voz, e a gente vai falar disso na sequência. Então a gente precisa tomar cuidado sobre essa questão da ingestão de líquido, mesmo quando a gente sente mais frio. Somado a esse cuidado da ingestão de líquido, a gente pede uma outra rotina, que é a rotina do aquecimento vocal. Sempre que a gente fala de aquecimento vocal, isso traz junto uma sensação de imposição e até mesmo um afastamento da atividade. E aí eu preciso que a gente lembre, são músculos que precisam ser preparados para a sua atividade física, assim como a gente prepara a atividade antes de ir para uma academia, antes de fazer qualquer atividade esportiva, porque envolve músculos. Esse aquecimento vocal tem duas funções. Uma é evitar lesões. A outra é garantir a excelência da voz, tão importante na hora da musicalização. Então, esse aquecimento vocal é algo muito simples que você pode realizar enquanto está ali separando as atividades que vão ser usadas, ligando o seu computador ou caminhando em direção à sua aula. Nada que demore mais do que 5 a 10 minutos. Então, realmente é uma questão de hábito. Depois disso, a gente fala sobre uma outra rotina, além de ingestão de líquido e aquecimento vocal, que é o desaquecimento vocal. É garantir que essa musculatura volte ao seu estado natural, proporcionando melhor qualidade no dia seguinte. Então, o desaquecimento vocal é uma nova rotina. Dentro disso tudo, existem alguns cuidados que facilitam também a manutenção de uma boa voz. E aqui eu vou falar de um grande vilão para a voz atualmente, que tem sido o refluxo. O refluxo, que é aquele ácido do estômago que a gente sente às vezes voltar como uma queimação, uma ardência, e tem sido uma doença muito comum, principalmente no público professor. E os médicos nos atualizam de que isso está muito relacionado aos nossos hábitos diários, seja alimentares, seja de vida, e que isso tem proporcionado, então, um aumento muito grande de pacientes com refluxo. E como que isso interfere na voz, né? O ácido que sobe, aquele ácido gástrico, que a morada desse ácido é lá no estômago, ele sobe e vai queimando toda a região próxima ali, posterior da laringe, que é onde a voz é produzida, e aí traz alguns problemas que são percebidos como ardência, como pigarro, muitas vezes. Então, o professor tem um pigarro constante, que não está associado, muitas vezes, à utilização de cigarro, essas coisas, e não consegue entender por que tanto pigarro. Um dos grandes motivos é o refluxo. Então, vale a pena um cuidado, e alguns cuidados que são ou medicamentosos, mas também comportamentais. E esses cuidados comportamentais são tão simples de colocar no nosso dia a dia. Evitar espaços grandes sem alimentação, então mais de 4 horas sem comer, o estômago pode ter essa defesa, que é o refluxo, mas também evitar de comer e logo depois de comer e dormir, e evitar alguns alimentos que são mais condimentados. Então esse tem sido um grande vilão da voz do professor, o refluxo. Além disso, a gente fala bastante sobre a qualidade do sono. E associar o sono à qualidade da voz é algo que a gente sempre soube, mas que recentemente tem sido apontado. Então, a relação das duas temáticas é muito simples. A gente precisa lembrar mais uma vez que as pregas vocais são músculos. Então, quando a gente dorme pouco ou dorme mal, o corpo todo ressente. O corpo todo fica cansado, parece que a gente acorda e o corpo não consegue se movimentar. E essa movimentação com dificuldade acontece também nas pregas vocais. Então, elas não conseguem fazer seus movimentos necessários para melhor produção da voz. Bom, passado esse primeiro momento que eu tinha como profissional da saúde a obrigação e o dever de falar sobre a saúde da voz, e com muito respeito aos professores, porque quando a gente diz que é o principal instrumento de trabalho, veja bem, a gente nunca tivemos tanta certeza disso, porque as condições hoje que o professor está inserido para poder dar sua aula, seja ele presencial ou não,
mostram que os meios e os recursos podem ser muitos e nós nos adaptamos a eles. Mesmo quando uma aula planejada no ambiente online e alguma coisa acontece, nós conseguimos nos preparar para isso ou nos adaptarmos. Mas quando não temos voz, quando a voz está com problema, nós não conseguimos desempenhar a nossa atividade como professores. É isso que faz a gente falar com tanta certeza que o principal instrumento de trabalho do professor é a voz. Então fica aqui registrado o cuidado. Eu quero falar um pouco sobre a questão da voz falada e a voz cantada. A voz falada, ela utiliza muito mais a parte cerebral do que a voz falada. Então, são muitos estímulos, a parte da musicalização é muito rica em torno para as crianças, e a professora Ângela com certeza vai falar isso de uma maneira muito mais apropriada, mas eu sou amante da música, venho de uma família que é musical, então isso sempre me preencheu, tanto como forma de interesse, que eu levei para a academia e fiz o meu mestrado na área da música. Então, a música, a voz falada, primeiro, ela ativa um lado do cérebro e proporciona inúmeros reflexos que a gente vai traduzir depois em movimentos que nos faz falar e cantar. Mas a voz cantada, ela utiliza, então, conhecimento cerebral, a gente vai falar assim, de outras áreas, fazendo disso algo muito rico. Vamos lá, é essa voz que nós vamos utilizar com as crianças. E aí eu tenho que atrelar aqui uma outra palavra chamada expressividade. E as vozes, todas as nossas vozes são expressivas. Às vezes, de uma maneira equivocada, a gente fala, essa pessoa não tem expressividade nenhuma. Mas eu preciso dizer que toda fala é expressiva. E sendo toda fala expressiva, o nosso contato com as crianças tão presente, tão assim na vida delas, nós precisamos estar atentos a isso. Quando a gente fala, a gente comunica muito mais do que as palavras. A maneira como a gente utiliza alguns elementos, como velocidade, elementos da música, intensidade, frequência, elas têm um significado além das palavras. E é sobre isso que a gente fala, ou é disso que a gente chama, de como que a voz toca o outro, mesmo não sendo algo concreto. Quando eu mudo alguns elementos, eu deixo a minha expressividade mais rica ou mais pobre, mas sempre expressiva. Até mesmo quando todos esses elementos citados são quase que inexpressivos, a voz está comunicando. Ela pode ser pobre em expressividade e comunicar, por exemplo, uma monotonia, um cansaço. Mas ela pode ser rica em sua expressividade e falar sobre a alegria de estar aqui hoje falando com vocês. E aí, às vezes, acontece uma dificuldade que é a incongruência, quando o que eu estou falando não combina com o como eu estou falando. E aqui eu vou dar um exemplo. Vocês imaginem eu falar assim, olha, é uma extrema alegria e estou muito grata pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Então, o que aconteceu aqui foi uma incongruência dos meus movimentos expressivos faciais com o meu movimento vocal. E aí, aquilo que eu falo, apesar de eu ter feito um texto, é uma extrema alegria estar aqui com vocês, eu falei com o rosto e com a voz que não diz a mesma coisa. Essa incongruência interfere muito na relação professor-aluno, porque os alunos são tocados primeiro pelos elementos musicais da voz e depois pelo seu texto, ainda mais as crianças pequenas, que são extremamente sensíveis e sensibilizadas pelos elementos musicais. Então, quando a professora fala, bom dia, como você está? A criança sente a música da voz do professor e ela responde a essa musicalidade. E a gente pode então pensar que seria importante ter uma percepção, uma consciência sobre isso. Se eu tenho dúvida se está adequado ou não a forma como eu utilizo a minha expressividade vocal nessas diferentes possibilidades, vem algumas pistas. Se algumas vezes as pessoas falam para você assim, por que é que você está brabo ou braba e você diz, não estou braba, esse é o meu jeito de falar.
Isso é um sinal de que os elementos expressivos utilizados ou escolhidos não são adequados. Se alguém fala, por que você está triste ou cansada? E você fala, não estou triste nem cansada. E a pessoa então fala, mas você está falando de um jeito assim, é outro sinal de que os elementos expressivos escolhidos não são os mais adequados. E eu faço saliência aqui a palavra escolhido. Nós escolhemos os elementos vocais, mesmo que a gente faça hoje isso depois de muito tempo, de maneira automática. Então, estar atento à intensidade mais forte e o que isso causa no outro, e mais fraca, e também cuidando dos seus extremos, porque enquanto o mais forte causa uma sensação parecida com essa que vocês estão tendo agora, e mais fraca traz esse cansaço, de maneira que é difícil a gente ficar ouvindo uma voz muito baixa durante muito tempo, porque causa necessidade do esforço. E isso eu falo sobre a mudança de intensidade, mas também eu posso falar sobre a mudança de velocidade. Se eu falar muito rápido aqui, porque eu tenho medo que vocês fiquem cansados se eu falar muito devagar, daqui a pouquinho a gente para de prestar atenção, porque o cérebro tem um limite de prestar atenção por sílabas por segundo. Então, se eu falar muito rápido, daqui a pouco a gente se distrai pensando em outra coisa, porque está dando muito trabalho de pensar assim. Então, a velocidade muito rápida dá essa sensação, assim como a velocidade muito lenta também nos traz uma sensação de que eu não vou conseguir ficar prestando atenção nisso durante muito tempo. Então, a gente vê aqui um outro elemento musical sendo fundamental no nosso cuidado. E ainda tem o elemento da frequência, vozes mais graves ou vozes mais agudas. Se eu falar o tempo todo com uma voz aguda, vai causando uma irritabilidade em quem escuta que quase me deixa louco, não quero ficar ouvindo. É como se o cérebro falasse, para de falar, e como não consigo fazer isso, então eu decido parar de escutar. E a mesma coisa acontece com sons mais graves, porque levam a gente a pensar em uma atividade muito diferente do que aquela que é mediada entre um professor e um aluno. Fora esses elementos musicais, a gente também ainda tem uma questão que também é utilizada na música, que é o timbre, que é a qualidade de timbre. As vozes, quando estão muito roucas, o que é comum em professores por causa da questão da falta de cuidado, elas também comunicam ao aluno, mesmo que ele não perceba, uma sensação de que esse professor não está bem de saúde ou que ele está muito cansado, interferindo então na sua mediação. Então, vozes roucas ou vozes soprosas, que são aquelas vozes que saem mais ar do que som, traz uma sensação de cansaço igualmente. Enfim, a gente pode perceber o quanto a qualidade vocal e os elementos da voz estão relacionados no nosso dia a dia na atuação com os nossos alunos. E aí, para fechar esse assunto todo, a minha fala, a gente fala sobre uma questão chamada feedback cognitivo, que na verdade fala sobre um outro tema que é comunicação emocional. Enquanto eu escolho todos esses meus elementos, eu estou escolhendo como a minha voz pode ser expressiva, como que eu posso comunicar de maneira expressiva o meu conteúdo. Mas quando eu quero garantir que o outro tenha a mesma percepção que é a que eu estou querendo comunicar, então eu já não falo mais sobre voz ou fala expressiva, mas eu falo de comunicação emocional. Então, quando eu consigo traduzir as minhas intenções, a forma que eu quero que o outro seja tocado pela minha fala, eu chamo de comunicação emocional. E quando isso está relacionado à voz cantada, nós estamos falando de música, então aí a gente fala de comunicação emocional mesmo, essa é a terminologia, porque quando se fala de emoção musical, isso é um pouco diferente do que a emoção da voz falada. Então, se eu gostaria, se eu tenho o desejo que os alunos sejam tocados por essa emoção, da mesma maneira como eu planejo a minha aula, eu planejo que todos eles sejam tocados pelo carinho, pela intenção do saber, pela troca, pela construção, eu preciso planejar que esses elementos sejam passados nesse meu instrumento, que é a voz. Eu termino a minha fala por aqui, daqui a pouco a gente vai ter a possibilidade de algumas perguntas, e termino dizendo que sempre é uma grata satisfação falar dessa temática que é a temática de paixão da minha vida. Quanto conhecimento, hein, professora Doris? Muito obrigada. E realmente,
antes de nós escolhermos essa profissão, ser professores ou educadores, a gente deveria ter essa formação, que é o nosso instrumento de trabalho, que a gente tem que sempre prezar por ele, por uma qualidade, e também para que essas nossas interações realmente aconteçam de forma qualitativa, né? E pensando assim na nossa voz, como nós estamos ligados, né? Antes mesmo do nosso nascimento, temos sons que nos permeiam, e a voz materna, a voz das pessoas que estão mais próximas, como são significativas para nós, né? Então, falar da voz, e agora mudando um pouquinho mudando não, continuando no mesmo tema, né? Além desses sons que nos permeiam, também como a música nos marca desde criança, né? Desde a nossa infância. Tem aquelas músicas que a gente, pelo menos pensando assim na minha infância, que me lembram momentos e como aquilo faz parte, né, da nossa vida, como aquilo é significativo. E nós, como profissionais também, professores, educadores, que ambiente é esse que a gente está proporcionando a essa criança, esse ambiente sonoro? Então, sobre isso, a gente convida a professora Ângela para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Muito obrigada, professora Ângela. Novamente agradeço a tua presença. Eu que agradeço o convite e também fico muito feliz de estar aqui junto com a Doris. A gente se conheceu no mestrado e também nas universidades, né? Então, de alguma maneira, a gente nunca trabalhou assim totalmente juntas, mas eu conheço um pouco do trabalho da Doris, assim, de assistir, né? As falas bom, e admiro de longe muito tudo que ela pesquisa, né, e contribui tanto assim para a questão da postura mesmo, né, vocal. Eu mesmo, assim, tenho interesse em tá um pouco adiado, assim, mas eu tenho interesse também em buscar esse cuidado. Nunca fiquei afônica, mas sei que a gente sempre há tempo, né, de a gente cuidar dessa voz e até para a gente ter ela saudável até os fins né, da sua vida. É muito lindo quando a gente vê uma pessoa idosa cantando com propriedade, assim, claro que não vai ter a mesma força, mas se você tem esse cuidado, você pode trabalhar com a voz até o fim da vida, né? Então, mais uma vez, então, obrigada, Patrícia, Marilu. Então, eu, na verdade, assim, sou uma educadora musicista. É como se fosse uma vida dupla, porque desde o começo, assim, que eu comecei a estudar música, eu queria tocar em banda, era esse o meu objetivo. E na verdade, eu tinha uma paixão também que era a infância, né? Então, as crianças me cativavam muito. E aí acabou juntando uma coisa com outra, né? Então, mas sempre a parte instrumental, assim, ela sempre me atraiu bastante. E eu posso, assim, dizer também que tem a ver com a personalidade, né? Eu sou um pouco quieta, assim, não sou de falar muito, mas de observar, né? Então, para mim, a questão do estímulo sonoro, assim, me faz, assim, realmente, assim, abstrair, né? Então, e eu acho que a comunicação, às vezes, com as crianças, ela nem, não precisa ser verbal o tempo todo, né?
Então, e aí eu acho que justamente a educação musical, né, a musicalização, ela pode se expandir, né? Então, também para o não verbal, né? E aí na verdade, daí o estímulo sonoro ele atinge, digamos assim, uma esfera mais ampla, né? Da questão sonora. Né? Então, é claro, é um tema abstrato. A música é abstrata, né? Mas por isso que eu acho que é tão importante, assim, desde da tenra idade, né, o mais cedo possível, a criança ela ser estimulada, né, pelos sons do cotidiano, sons da casa. Então, essa coisa de uma casa quieta, né, isso não é saudável. A criança que vive assim, daí quando ela vive em um ambiente muito silencioso, né, depois ela se estranha, né, daí lugares barulhentos, né. Então, na verdade, ela precisa acompanhar o movimento da casa, né. Então, quanto mais estímulo sonoro, melhor. Claro que a gente deve cuidar, né, com a questão do volume, né, a gente nunca vai colocar um volume muito alto, isso com certeza irrita a criança, mas quanto mais estímulo, né, é bem-vindo. E na sala de aula, né, isso acaba, a sala de aula deveria ser um espaço, então, onde a criança vai, talvez, ser mais ainda estimulada a interagir, então, né, com a música, com sons do local, ou talvez até com objetos sonoros, né, objetos do cotidiano, né. E então a musicalização, eu acho sempre que a partir do momento que a criança vai para a escola, né, a vida musical da criança se amplia bastante, né. Claro que ela traz o que ela vem de casa, né, o que ela, digamos assim, a convivência, né, com a família, ela tem essa história, se ela é filha de músicos, ela vai ter uma relação um pouco mais íntima, né, mas mesmo crianças que não são filhos de músicos também têm, digamos, tem essa acuidade, né, e, na verdade, o professor daí deve estimular, então, essa aproximação, né, na verdade, a criança pequena, ela não tem muito preconceito, né, então, para ela, ela aceita uma atividade, uma brincadeira, né, e a música não deixa de ser uma brincadeira, né, a gente já tem estudiosos, né, falando sobre isso, que a música é uma brincadeira de criança, né, do Delalande, que é um educador francês. Esse livro foi traduzido para o português pela editora Peirópolis, né. Vou depois passar algumas referências que são interessantes assim para os professores conhecerem. E aí essa coisa da brincadeira, né? Então eu acho que ela seria a parte lúdica, então, da música. Eu acho que esse é um caminho, né, para trabalhar com a música. E a questão até do repertório, né, ele deve ser o mais amplo possível, né? Claro que a preferência sempre música ao vivo, né, se for possível. Mas claro que na sala de aula, às vezes, o professor não tem, às vezes, recurso, né, para acesso aos instrumentos e tudo, mas desde que você se proponha também a criar, então, esse mundo sonoro, né, o professor que vai trabalhar com a música, ele deve ser um pesquisador sonoro, assim, né, e estimular isso, né, até em relação
a solicitar das crianças, né, de elas trazerem objetos, pesquisarem objetos que fazem sons, e a gente junta tudo isso digamos assim, numa roda, e a gente pode trabalhar com contação de história, e aí sonorizar essa história, né, isso é uma coisa muito boa, e aí, claro, a gente precisa, às vezes, classificar os sons, né, então, objetos percutidos, objetos que tem o sopro, né, ou que tem, ou também a questão da natureza, né, do que eles são feitos, né, então toda essa riqueza, por isso é muito importante a gente, assim, explorar o som, né, então assim, essa riqueza sonora que dentro de casa a gente tem, e a gente está sempre, digamos assim, é muito difícil a gente estar num ambiente silencioso totalmente, né? Só que essa educação sonora a gente vai estimulando através da escuta, né? Então, como a escuta é tão importante para o ser humano, desde a questão da sobrevivência, né? Então, a gente vê que os animais têm a escuta até muito mais desenvolvida, alguns ouvem sons que nem os humanos não ouvem, né? Pela questão da sobrevivência. E o ser humano também pode desenvolver essa escuta mais apurada, né? Essa identificação dos sons, né? E isso a gente pode estimular também com brincadeiras, fechando os olhos, vendando, né, os olhos e aproximando instrumentos ou mesmo objetos sonoros, e eles têm que identificar, né? Então, tudo isso, na verdade, assim, a criança já vem com isso, com essa natureza de querer explorar, da sua família, né, do ambiente que ela vive, mas na sala de aula tudo isso vai ser um pouquinho mais desenvolvido e também codificado, né? Então todas as questões assim de conceitos musicais, a gente na verdade não trabalha com conceito, a gente vivencia, né? Então, é muito, muito importante que a criança tenha a experiência, né? Depois ela vai quando ela fica mais velha, né? 7, 8 anos, já é uma criança bem desenvolvida, ela pode daí dar nomes para isso, né? E aí você pode realmente classificar, assim. Mas no começo, na verdade, assim, a estimulação sonora, essa intimidade com a música, ela pode acontecer desde muito cedo, né? Então, desde do bebê, desde de quando a mãe, o pai ou os familiares, né, estão trocando a fralda da criança, isso já pode ter uma estimulação vocal aí, uma brincadeira, alguma coisa, desde depois. Então, essa convivência é um pouco mais daí de manipulação mesmo, né, de objetos, quando a criança já consegue tocar alguma coisa, já consegue brincar, explorar. Então, um dos princípios, assim, da musicalização é a exploração sonora, né, e outro princípio seria a execução mesmo, né, e aí é quando, daí, assim, a criança pode imitar algum gesto, até a parte do canto, né? Você pensa assim, não, mas uma criança muito pequena, ela não vai cantar a música toda. Tudo bem, ela não canta a música toda, mas ela reconhece essa música e ela pode cantar trechos, né? E tudo isso faz parte da educação musical, né? Então, além da execução, daí teria também a criação, né? E isso a criança também faz espontaneamente, mas ela precisa partir de um
digamos assim, de um estímulo e também, assim, de um repertório apropriado, né? Então, não esqueço, assim, uma vez eu gravei minha filha tomando banho, mas gravei, na época não tinha câmera, gravei sem ela saber, né, só a parte vocal. Ela gostava muito de cantar quando tomava banho, e aí ela tinha 4 anos, né, daí ela estava cantando, Tirei o Pó no Gato, alguma dessas canções, e daí ela começou a brincar com essa música e inventar uma outra, né, e aí eu achei muito legal isso, porque eu não ensinei essa maneira, né? Isso foi uma coisa, digamos, bem espontânea. E isso é uma coisa que as crianças fazem, né? Elas a partir de um repertório, elas têm essa, digamos, essa propriedade, né, de criar. Porque eles fazem isso já brincando, mas quando a gente está em sala de aula, às vezes o professor não permite esse momento, porque está ensinando conteúdo. Então, às vezes, a gente precisa brincar com eles, né? Na verdade, assim, proporcionar esse ambiente, né? E aí, como que a gente faz isso, né? Então, eu acho que sempre uma aula de música tem que ter alguns momentos diferenciados, né? Momentos de escuta. Então, geralmente, no início de uma aula, se você prepara a criança para ouvir, ela vai gostar de fazer isso. E claro que esse momento da escuta pode ser um momento de fechar os olhos e ficar relaxado ouvindo, mas também a escuta pode ser ativa, né? Então, alguns pedagogos usam o ouvir ativo, que é esse interagir com a música através de movimentos, através de lenços, através de uma coreografia, através até de ritmo percutido, né? Então, a gente vai ter alguns exemplos assim também que eu citei, elenquei, né, umas referências que eu vou passar para a Patrícia, que às vezes você não tem esse material, mas ele está todo na internet. Então, claro, o ideal é que o professor tivesse, então, acesso a esses materiais durante a aula, né, que digamos assim, é um recurso que você pode utilizar, né. E às vezes essas referências musicais também, elas não precisam ser vistas, né, assim, digamos, a criança não precisa ver o vídeo, ela pode só ouvir, mas se você também tem o recurso de apreciação daí com o vídeo, isso pode ser estimulante para a criança, né, mas ela sempre deve, digamos, também ter esse momento, assim, de abstração, então, onde o visual não é tão necessário, né? Claro que estamos vivendo agora em outros tempos, né, de educação musical, e, inclusive, eu acho que daqui para frente a parte visual vai estar muito conectada com a música, né? Os educadores vão sempre pensar na questão visual, mas o professor pode proporcionar esses momentos, né, em sala de aula, com, digamos, até com curiosidade, né, tipo, se coloca um pano e toca um instrumento, né, eu vou fazer uma experiência aqui. Né, a gente não tem ninguém para interagir aqui, mas se a gente perguntasse assim, que fonte sonora que você acha que é, então já mostro aqui, é um metalofone, né? Que é um instrumento de metal, né? Então, por isso é tão importante as crianças conhecerem, assim, esse fenômeno sonoro, né? Qual é a fonte sonora?
porque elas vão começar, assim como elas identificam a voz humana, elas começam a identificar os sons. Não só dos instrumentos, os sons que nos rodeiam, né? E aí a gente também amplia essa questão, assim, do que é instrumento, o que não é instrumento. Na verdade, para a música contemporânea, tudo é válido, né? Todos os sons são válidos, né? Então, desde que você queira, né, incorporar, né? Então, vou brincar um pouquinho aqui. Então, esse aqui é um instrumento muito misterioso, né? Quando eu também, a primeira vez, não mostro para as crianças, só apresento para elas escondido, né? E depois, quando eu mostro, porque ela dá um pouco de medo, né? E é um instrumento de baile, na verdade, assim, é um cone, né? E aí você tem ampliação do som, e aí você tem aqui digamos assim, uma espiral aqui de metal, né? E que amplia esse som, tá? A gente tem um outro instrumento que é brasileiro, que é a matraca, né? Que é um instrumento bem popular, você pode fazer, né? Ou também você pode comprar nessas feirinhas, assim, tem muita gente que faz, porque que é um instrumento do nosso folclore, assim, né? Regional, né? E a gente tem também um arsenal, né? De apitos, né? E aqui no Brasil esse é um instrumento indígena, né? Muito também, claro, os caçadores também usam, mas digamos assim é um instrumento que os indígenas usam para se comunicar também com a natureza, né? Com os pássaros. Então, eu acho que assim toda essa variedade, né, de instrumentos enriquece muito a aula. E às vezes você não precisa todos ter, assim, digamos, o melhor instrumento. É claro que é caro e tudo, mas a gente pode fazer. Então, um instrumento que eu tenho aqui, que já vem pronto, que é o coco, né? Esse aqui não é nada mais do que um coco que eu comecei a utilizar na alimentação, né? E aí, quando eu vi, daí eu pensei, ele estava todo peludinho, assim, eu pedi para uma pessoa que mexe com marcenaria lixar para mim, ele ficou todo lisinho, e aí ele também acertou, porque ele estava um pouco áspero aqui, também acertou para mim, e aí ficou, e eu tenho vários cocos. Então, por exemplo, isso é um instrumento que já vem pronto, você não precisa comprar, né? Claro, você tem que adaptá-lo, né? Mas então, tudo isso, acho que assim pode enriquecer uma aula de música, né? Com instrumentos e também objetos. E aí, falando agora do meu instrumento, né? Vocês comentaram então que eu sou formada em flauta doce, e aí a flauta doce, ela pode ser também um instrumento de musicalização. Muitas vezes eu trabalhei com essa proposta, né, de musicalizar através da flauta doce, por meio da flauta doce, e a flauta doce também é um instrumento que você pode explorar, né? Então, a flauta, todos conhecem, digamos, é uma flauta é um instrumento popular, mas às vezes a gente não conhece os recursos da flauta, né? Então a gente pode abrir a flauta das partes dela, né? Então a cabeça, o corpo e o pé, e cada parte dessa também você pode explorar, né?
Então, a aula de flauta, ela não precisa ser aquela aula tradicional, onde você segura a flauta. Ela pode ser também uma brincadeira com exploração sonora. Então, só estou trabalhando com a cabeça da flauta. Ou também, claro, que isso toda criança faz, né? Então, você pode brincar muito, assim, com a flauta de maneiras diferentes, né? E você pode incorporar isso nas músicas, né? Então, tem músicas que falam de pássaros, e aí você pode usar a cabeça da flauta e cada criança inventar um som de pássaro, né? Então, isso é muito legal, porque daí já aconteceu em sala de aula, e a gente está brincando com essa exploração sonora e os passarinhos virem na janela, né? Isso é muito legal. Então essa, digamos assim, essa exploração do instrumento, eu acho que é muito importante, assim, de a gente chama isso de técnica estendida, que é você aprender, você explorar os instrumentos não tradicionais do instrumento, né? Como ele é, digamos, tradicionalmente conhecido. A questão do pé da flauta, né? Então, você pode soprar, você pode também percutir, né? Então, a flauta pode ser um instrumento de percussão também, né? E aí, se você incorpora esses instrumentos numa contação de história, por exemplo, né, ou numa sonoplastia, né, isso é muito rico, porque a criança começa a descobrir, é como se ela expandisse o instrumento, né? Por isso que a gente fala até das técnicas estendidas, né? Então, mas claro, quando você vai ensinar a flauta, né, digamos assim, daí, você quer ensinar um ritmo, quer ensinar uma música, quer ensinar um som, digamos assim, daí já tradicional, o importante é a gente trabalhar muito com a articulação, né? Que isso até um bebê consegue fazer, né? Tu, tu, tu. Tem criança que você dá a flauta, ela já aprende que é para soprar. Alguns ficam lambendo e tudo, mas alguns fazem já essa articulação sem você dizer que é para fazer isso, porque isso na verdade, é uma é uma, digamos assim, uma articulação, né? E isso é da fala, né? Isso é da expressão. Então é bem interessante isso de a gente brincar com esses sons, né? Então, de ecos, né? Como se a gente fosse falar com a flauta. Então eu acho que todo esse começo lúdico, eu acho que é muito importante para a gente se comunicar através da música, né? Então é como se o instrumento, você pode conversar musicalmente, né? Eu acho que uma aula de música ela pode ser muito rica, né? Se ela se propor essa ludicidade. Então ensino da música através da brincadeira. Quando vocês leram o currículo, eu fiz questão de deixar a questão da aprovação do mecenato, porque foi um espetáculo apresentado para crianças de CMEI e também de escolas, né? Escolas regulares, para crianças maiores daí. Mas era um espetáculo chamado Doce Flauta Doce. E olha só, era um espetáculo totalmente musical, assim, sem canções, então música instrumental, mas o mote, então, digamos assim, o enredo, né, do espetáculo era uma história de 3 músicos, né, então, que vivem numa ilha musical, todo mundo tocava flauta, e o instrumento principal era a flauta, então apresentávamos todos
os tamanhos de flauta, em alguns momentos a gente propunha para as crianças, então, essa coisa da escuta, de uma escuta apurada, digamos assim, e também, assim, às vezes não tão rápida, né, porque eu acho que também um espetáculo para criança deve ser um espetáculo curto, porém as músicas, né, então, assim, também devem ser curtas, mediadas daí por uma contação de histórias, por uma fala, né. E tinha um momento da música, onde a gente apresentava daí um instrumento e tudo, instrumento chinês, e aí a gente falava de um instrumento que não faz som. E aí eles ficavam encantados, e aí era um momento, digamos, de improvisação, né, do músico, e eu passava para cada criança, assim, não dava para ela, mas isso na sala de aula eu faço, né, então é um momento, assim, de a criança experimentar esse instrumento, que é uma mandala, né, mandala de arame, e a gente manipula esse objeto, porque ele tem formatos infinitos, né? E é enquanto a gente ouve música. E aí, esse momento foi muito especial, porque a gente saía digamos, do lugar da apresentação e ia perto das crianças e mostrava porque eles não conheciam também. Claro que é um objeto, mas eu já ampliava ele, assim, então ele é um objeto, só que ele é um instrumento, mas ele não faz som. Então eles ficavam encantados com isso, e eu acho que também digamos, é um ouvir ativo, né? Você está ouvindo a música, mas você está interagindo, e a música, claro, era uma música muito lenta, né? Então a criança também tinha esse tempo de fazer bem. Na sala de aula, eu deixo cada um experimentar, e daí quando a pessoa encontra uma forma, ela mostra para todo mundo e passa adiante. No espetáculo, a gente, né, não teria como fazer as crianças pegarem, só que eles ficavam depois querendo ver, né? Você me mostra, quero ver de novo. Então, mas é muito... Eu acho que, assim, são momentos, assim, onde você aproxima a criança, então, de uma intimidade, assim, né? Digamos assim, não com o objeto, mas também estimulado pela música, né? Então, bom, acho que a gente vai ter oportunidades também de falar um pouquinho mais, né, sobre a questão da musicalização, mas a minha contribuição, digamos, é essa, né, que a gente possa usar os instrumentos da maneira mais ampla possível, explorando e brincando com as crianças. Então, estou aberta aqui às perguntas que surgirem. Professora Ângela, agradeço sua fala, imensamente satisfeita como a fala se completam, né? A gente ouvindo a professora Doris, colocando toda a questão vocal, e agora você entrando com toda essa questão da musicalidade, da flauta doce, muito obrigada. Eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria de fazer o tempo inteiro para as duas, mas é uma pergunta de cada vez. Então eu vou fazer agora a pergunta para a professora Doris, depois a gente faz uma outra pergunta para a professora Ângela. Professora Doris, eu coloquei umas palavras-chave do que você estava nos passando, e você falou sobre o cuidado da voz, a voz falada e cantada, a questão do feedback cognitivo, que a música é um feedback cognitivo, e a emoção da voz falada e a cantada, que a voz falada aciona uma área do nosso cérebro e a voz cantada aciona outras áreas do nosso cérebro. E isso, para nós que fazemos parte da educação infantil,
é fundamental, porque a gente trabalha com a música o tempo inteiro e esquece de lembrar ou relembrar a importância que a música tem e a emoção que ela causa e, portanto, a aprendizagem dos nossos alunos. Eu gostaria que você já completou na sua fala, mas eu gostaria que você ratificasse, que você colocasse para nós um pouco mais sobre a questão da importância da fala, da música para as crianças da educação infantil. Professora Doris, é com você. Eu penso que a música na educação infantil é fundamental. Vou até falar para vocês a minha família de músicos, né? Na verdade, é uma família que não é de músicos, mas é uma família onde a música está presente. É isso que a gente fala. E tem até uma piada familiar. Para entrar na nossa família, tem que tocar algum instrumento musical. É uma piada, a gente brinca com isso, mas na verdade é a forma como os meus pais e na família mesmo leva com seriedade essa questão, porque todos nós entendemos qual é a qualidade que a gente tem também na formação das pessoas quando a gente está falando de música. Então, a música traz outras coisas junto que às vezes a gente não percebe. Então, não só a questão do belo que envolve, mas a questão matemática, a questão da harmonia, a questão do tempo, né? Primeiro eu, depois você, a interação, a mediação, o cuidado, a escuta, a pausa, o outro, o apreciar. São tantos os benefícios que a música oferece para a vida que a gente não consegue imaginar que isso não possa estar presente desde a idade mais tenra, como foi falado tanto aqui, né? E ela está presente. Mas proporcionar de maneira formal isso é proporcionar é acreditar e estar comprometido na melhor educação das crianças, tá? É como eu penso. Então, quando você está usando o instrumento voz, que é a minha área de trabalho, com as crianças, a gente tem que pensar que quando você fala, bom dia, turma, aqui tem uma musicalidade acontecendo. Boa tarde, crianças, até amanhã. Então, isso é convidativo, né? Ou não é convidativo. E agora, especialmente com a própria música, você usar teu instrumento vocal, fazendo essas variações com melodias simples, com melodias mais elaboradas ou não, para mim não é nenhuma questão de escolha, é uma necessidade, é uma formação como outra. Se a gente considera importante que a criança conheça as letras, para que ela seja uma pessoa letrada depois, para que ela possa adquirir conhecimento, é importante que a criança também tenha esse tipo de conhecimento para que ela possa interagir melhor com o outro, para que ela possa entender o que é comunicação. Então, a música é um elemento de comunicação como o outro. Então, inserir a criança no mundo musical, a música fazer parte, e isso fazer parte da escola, é como todos os outros conteúdos. A gente tem essa necessidade, obrigação. Mas isso a gente precisa entender que faz um diferencial, tá? Então, eu acho fundamental, a música comunica emoções, então, os timbres diferentes comunicam emoções, a minha pesquisa foi em emoção musical, então, na voz, se a gente utiliza uma voz mais forte, né, na música, nós estamos comunicando emoções como, por exemplo, tristeza. É uma forma da gente trazer, né, para a criança essas sensações, até de elaboração mais tarde, depois que ela elabora os sentimentos, mas ela reconhece tristeza através da voz. Ela reconhece raiva através da voz. Ela reconhece alegria e reconhece ternura, que são as emoções básicas musicais que fizeram parte da minha pesquisa. Então, se você faz mais forte, mais rápido e mais agudo, a gente está conseguindo falar aí de uma emoção positiva, que ela é positiva em movimento, né, ativa. Ela pode ser alegria como pode ser raiva. Mas aí essa diferença vem pelos outros elementos secundários. E quando a gente faz uma voz mais calma, mais lenta, mais grave, a gente pode estar caminhando para uma emoção que a gente diz mais triste ou mais terna, depende dos outros elementos que a gente vai utilizando.
Então, nós precisamos entender que a gente forma as crianças também e interage, querendo ou não, nós interagimos com as emoções das crianças o tempo todo, né? Então, eu gosto muito de um trabalho de comunicação não violenta, porque ele me chamou a atenção, especialmente com a questão em sala de aula. Eu também dou aula, né? Então, eu sei como é a gente ter que pedir silêncio, por exemplo, numa sala de aula para falar, seja virtual, seja presencial. E uma vez eu vi um comando de comunicação emocional, de comunicação não violenta, muito interessante. Porque, veja, a gente fica lá com as crianças, pregando, né, e ensinando, e falando sobre respeito, sobre, olha a vez do coleguinha, não pode falar assim com ele, mas você já imaginou quantas vezes, na hora de pedir silêncio, a gente fala, ei, quieto, né? Se a gente, veja se a gente está, como a gente está sendo incongruente, né? E é tão forte isso que se você fala para um animalzinho, nosso cachorrinho, nosso gatinho, se a gente falar para ele assim, eu gosto de você, como você é querido, o cachorro sai correndo. Ele sai correndo, tá? Do mesmo jeito que se você pegar um animalzinho e falar para ele assim, ai, que coisinha mais pulguenta, que feio você é, vou mandar você embora e largar você em qualquer lugar, ele vem abanando o rabo. Então veja como esse elemento musical da voz, ela tem força, muita força, tá? Então a gente precisa estar muito atento, e essa recomendação da comunicação não violenta dizia o seguinte, que a gente pode orientar as crianças, que a gente combina um gesto com elas, né? E isso eu experimentei ainda no presencial. Você combina um gesto. A criança que vê o seu gesto, imita o seu gesto. E aí a turma toda vai fazendo silêncio, e a gente vai ensinando uma outra forma, diferente do ei, ei, já falei, ei, né? Que a gente está querendo falar de um ambiente de aprendizado, de troca, de mediação, mas com uma comunicação violenta sem perceber. Isso faz parte da qualidade vocal, né? Professora Doris, agradeço imensamente as suas colocações. A Rede Municipal de Araucária, nós profissionais da educação infantil, com certeza vamos estar colocando tudo em prática. E eu passo agora para a Patrícia fazer as considerações para a professora Ângela. Patrícia, é com você. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para a Ângela. E assim, é um prazer estar falando com a professora Ângela, que ela foi minha professora então, de flauta, aprendi isso, que na minha musicalização, vamos dizer assim, quando criança, não tive a oportunidade de ter esse instrumento, mas outros instrumentos. Mas tive, agora tendo esse prazer de estar conversando com você, professora Ângela, eu queria perguntar uma coisa, mas primeiro eu quero elencar alguns tópicos que eu achei bem importante na sua fala. Quando você citou Delalande, que eu acho muito interessante, que ele não fala só da apreciação, de você fazer esse ambiente sonoro para a criança, mas que ela tem esse ouvir ativo, que ela explore, ela crie. Então, muitas vezes a gente não dá essa oportunidade da criança criar, né? Mas a minha pergunta é em relação ao repertório infantil. Porque muitas vezes a gente, só traz músicas, não, eu tenho que trazer só música infantil para esse público, para a educação infantil. E outra questão que também a gente levantou o tema dentro do nosso departamento com as meninas, né? E surgiu uma pergunta em relação ao que a criança ouve em casa. Será que a gente tem que desmerecer isso ou trazer para dentro do dentro do ambiente escolar, para que através disso a gente também explore outros repertórios, né? Então, queria que você conversasse um pouquinho sobre isso. Então, queria dizer que o prazer é meu, né? Mútuo. Também fico muito feliz de ter contribuído com a tua musicalização, tua educação musical, né? Então, a questão do repertório, eu acho que, assim, existe um grupo de educadores que não gostam dessa palavra música infantil, né? É como se fosse uma música infantilizada, né? Eu não tenho preconceito quanto a esse rótulo, até porque quando você vai numa loja de CDs, né,
Você vai na área da música infantil, você encontra um arsenal, né, de, de materiais, né? Eu sou aficionada por material de música infantil. E, por exemplo, nessa área da música infantil, você tem um selo que chama MPB Baby. Quando eu, assim, eu não gosto também de muito, eu vou revelar aqui algumas coisas, às vezes eu não gosto muito desses rótulos, de rótulos estrangeiros, né? Então, MPB Baby, assim, eu sou um pouco, mas o título, assim, não me atraiu muito, mas quando eu fui ver quem estava tocando nesse selo, e aí eu vi que tinham vários CDs do MPB Baby, mas os instrumentistas eram, assim, os melhores do Brasil, né? Então você tem o Toninho Ferragutti tocando forró para crianças, e ele é um grande acordeonista, né? Nossa, esse CD é muito lindo. Então é todo com músicas brasileiras infantis, mas tocadas com ritmo de forró. E claro que ali também tem músicas nordestinas e tudo, mas só instrumental. Não o MPB Baby, esse selo, é só música instrumental. E aí você tem o Beatles para crianças, né? Que é com o André Memari, que é um grande pianista também, né, excelente, né? Então, você tem a música dos Beatles. Claro que esse selo fala que é para crianças, mas é para os pais também. Então, o repertório está pensado, né, digamos assim, na geração dos pais que vão ouvir essa música com a criança. E então, eu acho que não existe só música infantil, é a música, né? Então, a gente, quando trabalha com educação musical, a gente precisa assim, estudar e conhecer de tudo, desde música de outros povos, né? Explorando, então, essa parte multicultural, né? Desde as músicas regionais, né? E até essas brincadeiras de criança que geralmente os adultos não aprendem, são as crianças que ensinam umas às outras, né? No recreio, né? No intervalo. Isso também é uma pesquisa, né? Tem muita gente fazendo tese de mestrado e doutorado em cima dessas manifestações, né? Do que uma criança ensina para outra. E isso é milenar, né? Isso é muito antigo. Então, o educador musical, na verdade, ele precisa se aproximar, sim, do universo infantil. Porém, eu acho que, assim, quando a criança traz de casa, né, um repertório, que às vezes é dos pais mesmo, porque eu vejo que muitas crianças, assim, digamos, hoje em dia é YouTube, né, que, digamos, que é a biblioteca sonora. E aí, claro, às vezes são os vídeos que estão mais na onda, né? Então, os funks, eu quando fiz minha pesquisa de mestrado, que foi sobre o repertório Doce Flauta Doce, né, o espetáculo, eu, na verdade, fiz uma entrevista com as crianças antes, um questionário, né? Não fui eu que fiz, eu entreguei um questionário, onde eles tinham que dizer o que eles gostavam, né? Então, a maioria lá gostava de umas músicas que eu nunca tinha ouvido falar. E eles também não sabiam escrever muito bem, porque eles eram, assim, digamos, eles gostavam de músicas em inglês, só que eles escreviam do jeito que eles ouviam, né? Então, daí, através das minhas filhas, né, que conhecem tanto o inglês quanto o repertório, assim, mais da onda, esse aqui é o MC não sei o quê, MC Gui, que fala do Camaro, do carro. Então, assim, eu fui me aproximar desse repertório e foi importantíssimo, né, para conhecer o que eles gostavam. Porém, no final, eu pergunto assim, que música que eles gostaram do repertório, né, que eu toquei e tudo, que nós tocamos. E muitos, assim, também não sabiam o nome da música, porque a gente no espetáculo não falava, mas eles sabiam dizer qual que era, né?
E aí alguns falavam, eu gostei da música do Ratinho, e daí era o Greensleeves, né, a história que o músico tocava flauta e levava as crianças, os ratos para fora da cidade, né, e a gente brincou um pouco com o Hamelin, né, a história do Hamelin, mas e aí era a música mais longa, né? E então eu vi assim que crianças que gostam de funk, que gostam de música comercial, elas gostam de outro tipo de música também, né? Então é interessante isso, assim, né? De a gente não rotular e dizer assim, não, eles. Eu acho que tudo bem, o professor deve também conhecer o que as crianças gostam, né? Eu acho que a gente não deve tecer juízo de valor, a gente não deve dizer, isso é ruim, só que a gente deve ampliar essa escuta para eles poderem ouvir outras coisas e eles selecionarem o que eles querem ouvir, porque se eles só ouvem funk, eles vão ouvir isso sempre, porque é isso que a gente é um pouco assim, né, eu aqui em casa, assim, teve CDs, assim, que minhas filhas falavam, não, esse aqui não, eu não quero mais ouvir, porque eu ouvia demais, né? Então, assim, quando você gosta muito, você acaba ouvindo sempre o que você conhece. E eu acho que o professor deve ampliar essa escuta. Então, professora Ângela, muito obrigada novamente. Professora Doris, quero agradecer, assim, imensamente pelo ter aceito esse convite, né? E a nossa ideia de falar sobre música na educação infantil ou musicalização não é que todas as crianças devam se tornar músico, mas como é importante esse ambiente sonoro desde a infância para a gente estimular a criança em vários aspectos, né? Então, muito obrigada novamente pela fala. Marilu. Gostaria de agradecer à professora Ângela, professora Doris, excelentes contribuições, colaborações para que nós, do Departamento de Educação Infantil, possamos colocar mais ainda em prática a questão da musicalidade, o cuidado com a nossa voz. Professoras, nós agradecemos. Gostaria de passar para a nossa diretora de departamento, Camila. Camila, é com você. Obrigada, Marilu. Então, professora Doris, professora Ângela, então gostaria de agradecer imensamente pela participação, pela contribuição, pelas contribuições ao longo desse momento, ao longo desse dia, e dizer que é um assunto muito relevante, é um assunto que precisa ser ainda muito mais estimulado por nós, educadores e professores da educação infantil, que a gente possa explorar essa potência da nossa voz, né? Essa potência que nós temos, que está aqui com a gente, né? Que é investigar, é estudar, é sempre estar melhorando. Então, por isso que a gente pensou com muito carinho nesse momento. E aí, mais uma vez, eu agradeço. Professora Ângela, professora Doris, muito obrigada por compartilhar esses saberes todos com a gente nesse momento. Então, agora eu passo a palavra para a Adriana, nossa secretária de Educação, para fazer as contribuições finais. Obrigada, nossa diretora do departamento, a Camila, por esse momento de aprendizagem, né? A gente está aqui hoje para ouvir um pouquinho e conhecer sempre, né, um pouco mais sobre temáticas relevantes. E a temática da musicalização faz parte do processo da educação infantil em todos os momentos. Que gostoso, né? Que bom aprender. Sempre bom aprender, cantar, ouvir, conhecer sobre temas tão relevantes. Então, faço aqui o meu agradecimento especial a todos que nos acompanharam durante essa live, durante essa formação, e em especial também ao Departamento de Educação Infantil, ao Departamento de Articulação Pedagógica, aos meninos que nos acompanham, Kleber e Ricardo, o departamento como um todo, as meninas que fazem interpretação de língua brasileira de sinais, e contamos com vocês na nossa próxima formação. Acompanhe o nosso canal do YouTube, a nossa página da rede social, o nosso Facebook, Educação Araucária. Fiquem bem. Até mais.